Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre obesidade. E o convidado dessa noite é o Dr. Jorge Rezec, intensivista. Boa noite, Dr. Jorge. Boa noite, Munir. Muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite para você de casa. Prazer poder falar com vocês e explicar sobre esse tema tão comum da atualidade. Nosso meio, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Dr. Jorge é intensivista e clínico também, né? Sim. O que mais que você tem? Qual é a especialidade sua, Dr. Jorge? Eu fiz clínica médica, né, Munir? E depois terapia intensiva, que é trabalhar com a UTI. E depois acabei me especializando nessa parte de hormônio, de endocrinologia. Eu fiz um curso recente de medicina do envelhecimento saudável, que é uma medicina que gira em torno do que nós podemos fazer para evitar o desenvolvimento de doenças, quer dizer, pegando as doenças de forma preventiva. Uma medicina mais preventiva, para a gente tratar a saúde e não a doença, né? Ainda mais a parte da obesidade, hoje é uma epidemia, né? É uma epidemia. Ainda mais pegando, não tem, é mundial o problema da obesidade e acaba gerando várias e várias doenças e que nós vamos discutir aqui no transcorrer do programa, né? Sim, sim. Hoje em dia a gente pode considerar a obesidade até como uma pandemia, né? Por ser uma epidemia mundial, a gente se chama de pandemia. E ela se deve, na verdade, muito à mudança de padrão alimentar que nós vemos na população hoje em dia. Antigamente o pessoal costumava comer muito gordura, mais comidas mais saudáveis, não tão processadas, industrializadas que nem hoje em dia. O padrão de alimentação mais rico em carboidratos de alto índice glicêmico fez com que picos de glicemia e picos de insulina fizessem depósito de ácidos graxos nos tecidos, fazendo acúmulo de gordura mesmo. O paciente fica mais gordo comendo mais carboidrato, né? Alimentos processados, alimentos industrializados, enlatados, embutidos. E entra até o sedentarismo, né? Que colabora também para o aumento da incidência da obesidade, né? Sim, o sedentarismo ele faz com que nosso metabolismo basal, que é o gasto energético que nós temos, fique muito baixo. Então a gente gasta pouca caloria, gasta pouca energia para vivermos e o restante da alimentação acaba sendo armazenado em forma de gordura. Mas na verdade o que a gente vê hoje em dia, o que é, Munir? É essa mudança de padrão. A gente teve um pico maior de obesidade, de sedentarismo e hoje em dia a gente vê a nova geração falando muito sobre saúde, sobre exercícios físicos, a gente vê academias crescendo, a gente vê pessoal na rua, no lago, passeando, fazendo caminhada. Então eu acho que nós estamos enfrentando uma nova fase agora, uma nova fase de conscientização e uma nova fase de desenvolvimento da percepção do pessoal sobre a saúde, né? Isso é muito bom, né? Muito bom. Essa conscientização, né? E acaba sendo um meio preventivo de desenvolver vários tipos de doenças, né? E não só falando de obesidade, né? A conscientização referente à dengue, que a gente vê aí que vivemos num país tropical, né? Vira e mexe tem essas epidemias, agora tem a febre amarela aí que nos preocupa bastante, né? Sim, então é sim. muito importante essa conscientização e uma ação da comunidade e fazer uma ação aí nessa parte aí, né? Fazendo uma colaboração. Isso. Mais uma vez falando sobre a parte preventiva, né? Com relação à parte da prevenção. Isso, fazendo a prevenção a gente faz com que tenha menos casos de doenças, né? Aproveite mais a saúde aí. Agora, voltando à obesidade, assim, como é que poderíamos assim, definir? Aí você, definir de que maneira que eu gostaria que você definisse? Você pega e fala, ó, aquela pessoa está no peso, aquela pessoa é mais gordinho, aquela é magrinha demais. Então, como você definiria? Falar, essa pessoa está entrando na obesidade, está normal ou é magra? Como assim você faz essa classificação? Então, a obesidade, a gente pode definir ela como uma doença crônica. Ela é crônica porque ela não tem um tempo de cura, né? Ela se perdura por um tempo aí. Ela é endêmica, então ocorre no mundo inteiro. E ela é de aumento constante, ela vem aumentando aí na população de forma em geral. Tem estudos nos Estados Unidos que mostram que mais de 40% da população é sobrepeso, sendo destes 20% obesos. Sim. 40%, né? Vamos Acima supor, do peso. acima do peso.
em certas regiões dos Estados Unidos. Sim. Aqui no Brasil, a gente estima algo em torno de 25% a 30%. No Brasil, nós temos um padrão de alimentação um pouco mais saudável do que a população norte-americana. Então, isso nos dá um pouco mais de saúde em relação a eles. Mas, mesmo assim, uma estimativa em torno de 30% ainda é muito alta, né? Para o que a gente quer como padrão de saúde para a nossa população. E quando o Dr. Jorge falou em uma obesidade, uma doença crônica, a mesma coisa a gente pode falar como pressão, diabetes, são patologias que não tem cura, você tem o controle. Então, uma pessoa que é obesa sempre vai ter aquela tendência, mesmo que ela emagreceu, vai ter aquela tendência de engordar. Ou seja, a vida inteira vai ter que estar fazendo a parte preventiva aí, né? Isso sempre fazer a sua dieta adequada para que não venha voltar a ganhar o seu peso, né? Sim. E hoje em dia nós podemos definir a obesidade de duas formas, né? Como uma forma quantitativa, então pondo em números mesmo que a gente define a obesidade, e de uma forma qualitativa, né? Na forma quantitativa, a gente avalia peso e altura do paciente. Eu não sou muito a favor dessa fórmula, é a que o Ministério da Saúde usa, preconiza como avaliação de obesidade, mas eu não sou muito a favor porque ela não leva em consideração o depósito de gordura. E o que é esse peso? Se é músculo, se é massa magra ou se é massa gorda, né? Ela não quantifica, na verdade, se é músculo, se a pessoa tem um sobrepeso de massa muscular, está ótimo. Né? Isso, seria ótimo, né? Exatamente. Agora, em gordura, aí sim que você poderia falar que é maléfico, né? Sim, sim. Então, a gente avalia peso sobre altura ao quadrado, né? E essa relação, essa expressão numérica, ela define para mim onde que o paciente se enquadra, né? Isso daí chama-se IMC, Índice de Massa Corpórea. Então, se esse IMC ele é menor do que 18, o paciente é considerado desnutrido. Se ele é entre 18 e 24,9, é um paciente saudável. De 25 a 29,9 seria um paciente sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, grau 2 e acima de 40, grau 3. Então, essa definição, ela leva em consideração dois fatores, então, peso e altura. Então, a gente não tem uma quantificação se esse peso é de massa gorda, então gordura propriamente dita, ou massa magra, que é músculo. O paciente, às vezes, pode ser muito musculoso e isso gerar um IMC dele mais alto né? Sem esse IMC estar correlacionado com gordura mesmo, com obesidade mesmo, né? É saudável, no caso, E né? A pessoa saudável. tem um IMC alto, falar é obeso, e na verdade é uma pessoa que tem uma massa muscular mais alta, é onde que é bem mais benéfico. Então não dá para generalizar, na verdade, é isso. Não dá para generalizar. E tem uma maneira você falou, é peso sobre altura ao quadrado. Isso, essa seria a mensuração quantitativa, né? Quantitativa. Isso, nós temos uma definição qualitativa. Mas na quantitativa, essas definições foi posto para fazer para quê? Para fazer um trabalho mais globalizado? Para facilitar um estudo, um apanhado de uma certa região? É para isso que serve mais? Essa definição foi para padronizar o tratamento. Ah, tá legal. Então, se eu tenho pacientes normais, nessa faixa de normalidade, a gente não precisa pensar em tratamento. Se a gente tem uns pacientes, faixa de sobrepeso é um tipo de tratamento, obesidade grau 1, grau 2 é outro tipo, grau 3 é outro tipo. Então, para a gente preconizar tratamentos, para não ficar da cabeça do médico aleatoriamente escolher qual o melhor tratamento. Então, foi uma forma de preconizar tratamento, na verdade, que se definiu há algum tempo atrás, onde, na verdade, a gente não tinha tanto conhecimento sobre diferenciação entre massa gorda e massa magra, que nem nós temos hoje em dia, né? E aplicar esse conhecimento no IMC é muito importante hoje em dia. Assim, você tem algum dado, não sei se existe alguma estatística, na nossa cidade ou região, existe alguma estatística com relação à obesidade? Não, na verdade, no Brasil como um todo é muito ruim esse estudo epidemiológico, né? A gente utiliza muito dados dos Estados Unidos que têm avaliações epidemiológicas muito melhores do que no Brasil. E é uma questão lá nos Estados Unidos, é sério lá, né? Sério, a questão da obesidade, né? Eles comem muito lanche. Exatamente. Né? Então ali é uma seriedade, Exatamente. A gente falou na quantificação, na avaliação quantitativa, né? Isso. Uma avaliação quantitativa. E qual que é outro tipo de avaliação? Avaliação qualitativa. Então, na avaliação qualitativa, nós temos que avaliar a relação cintura-quadril do paciente. Então, avaliar quanto que o paciente tem de cintura em relação ao quadril. A cintura é o espaço
entre o último arco costal do paciente e o trocânter femoral. Então a gente tem um espaço. Trocânter é o ossinho aqui, né? Isso, aqui é o ossinho que a gente tem aqui. Então a gente vê esse espaço aqui, esse espaço é chamado de cintura, e o quadril é bem em cima mesmo da crista ilíaca, que seria esse ossinho aqui. Então a gente faz a relação de um sobre o outro, então quadril sobre, cintura sobre quadril, e essa relação tem que ser menor do que 0,8 para mulher, menor do que 0,9 para homem. Se for maior do que esses valores, são considerados sobrepeso. E maior do que 1 seriam graus de obesidade. Maior do que 1 correlaciona com maior risco cardiovascular. Olha. Porque o quadril, a cintura seria maior que o quadril. E na cintura está localizado o depósito de gordura que está relacionado com risco cardiovascular. Esse depósito de gordura chama-se gordura androide, né? A gordura androide ela tem um risco maior cardiovascular, e a gordura ginecoide, que é a gordura depositada na região coxofemoral, ela é uma gordura mais relacionada a doenças vasculares periféricas, como as varizes, e com doenças ortopédicas, né, de desgaste articular, doenças ósseas, artroses, por causa desse depósito de gordura maior. Interessante. Agora, com relação a esse tipo de avaliação qualitativo, né, ele te dá uma é mais efetiva essa avaliação, é mais certeira do que bem mais certeira que a quantitativa? Sim, fala assim, você é obeso, uma porcentagem de estar falando real Ele não só define se você é obeso, mas qual o tipo de gordura que você tem uma tendência maior. A acumular. E além dessa mensuração, a gente tem também avaliações com exames complementares. A gente tem um exame hoje chamado bioimpedância, que avalia e mensura a distribuição de gordura pelo seu corpo, a tomografia computadorizada, e, em último caso, a ressonância. A ressonância ela consegue identificar o depósito de gorduras pelo corpo. Hoje em dia a gente só faz isso em trabalho científico, lógico que ninguém vai ficar fazendo ressonância para quantificar o tanto de gordura que você tem, já que você consegue mensurar dessa forma e mensurar através de um adipômetro, que é um aparelho para avaliar a quantidade de gordura que tem. E com o adipômetro dá para você ver que tipo de gordura? Dá para a gente avaliar aonde está localizado. Então você vem, avalia a quantidade de gordura na região abdominal, na região coxofemoral, na região de bíceps e tríceps. Que legal, então você coloca isso numa tabela e você consegue quantificar qual é o padrão de depósito de gordura e aonde você tem mais esse depósito. E você pode, com essa medição, você tem uma noção do risco de gordura que essa pessoa possa ter no seu organismo, onde que pode atacar a parte cardiovascular. Pode ter essa noção. Sim, a gordura acumulada mais na região central, que é tóraco-abdominal, é uma gordura mais correlacionada com o risco cardiovascular. Né? A gordura periférica é mais uma gordura relacionada a fator estético, né? E a fatores vasculares e fatores ortopédicos. Tá, joia. Vamos para um breve intervalo e já voltaremos. De volta ao programa Saúde na TV, estamos falando sobre obesidade com o Dr. Jorge Rezec. E no primeiro bloco nós falávamos sobre o IMC, né, onde que quantitativamente define uma pessoa obesa, uma pessoa desnutrida, obesidade mórbida. E vamos jogar uma formulinha, e aí vocês poderiam explicar para nós essa formulinha, né, para calcular o IMC. Dá para pôr aí a fórmula? Dá para colocar? Lá. Então vamos lá, Munir. O IMC, então, a gente define quantitativamente como se definiu uma obesidade, né? Então, o paciente que tem o peso, então, sobre a altura ao quadrado, e esse resultado é um valor abaixo de 18, então, ele é um paciente desnutrido. É um magrelão. É um magrelão. Magrelão, né? E aí ele estaria se caracterizado na primeira faixinha ali, né? Um paciente que tem um IMC entre 18,5 até 24,9 seria o paciente no peso ideal. Paciente que tem um IMC de 25 a 29,9 seria um sobrepeso. Por exemplo, né? 18,6 a 24,9, né? É o ideal. Isso aí seria o ideal para uma pessoa, assim, mais ou menos, um porte de... Não tem barriga, não tem nada. Se for ver, a pessoa que não tem barriga, não tem nada. É o ideal. Seria o ideal. É o ideal. Seria o ideal que a gente não tem risco cardiovascular associado a isso. Tá certo. Voltando na tabela, agora do 25 a 29,9. Isso. O paciente que tem esses daí que a gente considera sobrepeso, que seria
de 25 a 29,9, seria um paciente que está acima do peso ideal, mas ainda não agrega um risco cardiovascular a ele. Vamos supor, assim, quantos quilos pesaria uma pessoa de 1,80 m, só para simplificar, Sim. né? A pessoa que entraria nesse quadro da obesidade, levemente acima do peso. Normalmente, a gente, como via de regra geral, assim, um paciente que mensura 1,70 m, ele teria que pesar 5 a mais ou 5 a menos do que esse 1,70 m. Então, de 65 a 75. O ideal. Um paciente de 1,80 m, 75 a 85 seria o ideal aí, tá, né? Certo. Então, para a gente falar que ele está sobrepeso, um paciente de 1,80 m, ele teria que estar pesando mais ou menos acima de 85 para entrar num sobrepeso, tá? Então, normalmente a via de regra é 5 quilos a mais ou a menos do que a sua altura. Do que a sua altura. Isso. Agora a obesidade grau 1. E a obesidade grau 1, aí sim começa a agregar risco cardiovascular, quando a gente fala Até sobre então obesidade. não, né? Isso. Até então não. Até então não. Levemente acima do peso, não. Ainda não. Isso aí seria só uma faixa assim, tente arrumar seu peso, emagreça. Seria só um alerta, né? Tá certo. E aí uma obesidade grau 1 seria entre 30 e 34,9. E aí nosso paciente começaria a agregar risco cardiovascular, não só risco cardiovascular ou risco de problemas ortopédicos ou outros tipos de problemas como vasculares. Aí depende de onde estiver acumulando essa gordura, né? A obesidade grau 2 de 35 a 40, a 39,9. 39,9. E o grau 3 acima de 40. Aí é a é um mórbida. paciente que agrega altos riscos circulatórios, cardiovasculares em geral. Aumenta risco para AVC, todo tipo de dano aí. Agora, volta de novo a tabela. Dá para voltar? Só para... Dá para colocar. A obesidade grau 1, 1,80 m. Só para exemplificar, sabe? 1,80 m, quanto seria mais ou menos o peso? Mais ou menos 15 a 20 quilos acima aí, né? Seria Então seria entre 95 a 100. Já entraria grau 1, né? Grau Grau 2... Mais ou menos de 25 a 30 quilos já a mais. oferece o grau 1, já o grau 2 já dá um risco começa maior, a ter um risco, né? Isso. E o grau 3 E o grau 3 já geralmente acima de 35 quilos do que a mensuração do peso. Então vamos para 1,80 m, nosso paciente aí, ele teria que pesar mais do que 115 quilos. Já aí. é obesidade mórbida, Isso, né? seria obesidade Aí isso mórbida. já oferece risco cardiovascular, né? O sobrecarga Risco cardiológica. até de morte súbita, né? Risco de morte súbita. Aí. E sem contar que a gente vai falar aí a apneia do sono, essas coisas, e está muito relacionada à obesidade, né? Sim, Tá várias doenças, né? Não só a apneia do sono, mas é um paciente que a gente chama metabólico, é um paciente que tem uma alta chance de desenvolver doenças relacionadas ao metabolismo, né? São várias doenças aí que a gente vai conversar ainda mais para frente. Agora você falou assim que é quantitativamente, né, a UMC, e o importante é a qualidade, qualitativamente, né, que com a medida o adipômetro, onde você vai mensuração do quadril, né? tudo, você vai ver realmente o acúmulo de gordura, né, que faz mal para as coronárias, né, a quantia de gordura. Você, na avaliação, você usa os dois, o IMC e mais a medição com o adipômetro? O IMC seria só para a gente colocar nos guidelines, né, no segmento de tratamento aonde que eu quero enquadrar esse paciente. Mas eu não gosto muito desse tipo de definição de obesidade, eu prefiro a qualitativa mesmo, onde a gente mensura onde está distribuída essa gordura do paciente e através de exames complementares eu identifico qual aquela região que a gente vai trabalhar para tentar reverter esse acúmulo de gordura, né? Se é numa região coxofemoral, se é numa região abdominal, se é numa região braquial, onde está acumulada essa gordura e qual que vai ser a nossa meta terapêutica, a meta que eu vou propor para esse paciente seguir. Eu posso falar que obesidade é uma doença? Sim. É uma doença. É uma doença. É uma doença porque agrega vários riscos para o paciente, né? Certo. Riscos de desenvolver outras doenças subsequentes e riscos da própria saúde mesmo. Agora, referente à etiologia, a causas da obesidade, o que você tem a falar para nós? A obesidade, antigamente todo mundo pensava que ela tinha característica mais genética, né? Então você fala, nossa, tem esse acumulado de gordura aqui, isso daqui é da minha família, todo mundo tem. Na verdade, hoje em dia a gente não sabe que não é genético, ela gira em torno de 20% a 30% genético. Olha. E 70% de fator ambiental. Eles chegaram a essa conclusão através de um grande estudo norte-americano. 30%? De fator genético, 70% de fator ambiental.
fator Depende ambiental mais do 70. fator ambiental, isso. Ambiental quer dizer o quê? Estilo de vida, o que você come, o que você faz de exercício físico, se faz e se não faz, o que você faz do meio ambiente que te circunda, né? Então, eles estudaram nesse estudo norte-americano alguns gêmeos e descobriram que o padrão desses gêmeos, eles podem desenvolver saúde ou doença dependendo de qual padrão que eles se predisporem a fazer. Então, os gêmeos univitelíneos, que são gêmeos idênticos, né, que se alimentaram diferentes um do outro, cresceram diferentemente. Poderiam ser gordos ou magros, dependendo do meio influenciando eles. Nossa, 70%. Então quer dizer que quem tem os pais obesos, não quer dizer que ele vai ser obeso. Está mais relacionado à parte comportamental, né? Ambiental, Sim, né? hoje em dia a gente não Olha aceita só falar que que a culpa é da genética. Não tem mais. Não dá essa mais culpa, isso. A culpa é pura e unicamente nossa, né? Estudo norte-americano mesmo que fez esse estudo. Nossa, ficou. E existem outras coisas que podem levar à obesidade? Sim, existem. Esses 30% de causa genética, eles são fatores mais relacionados à parte hormonal, principalmente a produção de dois hormônios aí, né? Que é a leptina e a grelina. A leptina ela é um hormônio produzido pelas nossas próprias células gordurosas, chama-se adipócitos. Essas células produzem esse hormônio chamado leptina, ele é um hormônio saciatógeno, então ele induz o seu cérebro a ficar com uma saciedade já plena, né? Então ele induz a cessar a fome. Então quanto mais leptina você produz, menos fome você tem. E a grelina ela é um hormônio que estimula você a comer, ela é um hormônio produzido na região intestinal que dá a sensação de fome. Por isso que às vezes quando você vê alguma comida gostosa, tudo, você começa a sentir um vazio no estômago, vontade de comer, que é a grelina sendo produzida ali. O visual estimula o intestino, ela produz adrenalina para aumentar a vontade de comer. Exatamente para comer. você querer comer aquilo ali, né? Olha, que interessante. E assim, uma coisa interessante é que a leptina ela é um hormônio produzido pela sua célula gordurosa. Então, se você parar para pensar, quanto mais gordo eu for, eu não poderia produzir mais leptina e aí a gente ficar mais saciado. Menos sem fome? Menos sem fome, e aí? O problema é que a gente fica resistente à ação da leptina. O mesmo mecanismo que ocorre com a insulina para desenvolvimento de diabetes, que a gente adquire um mecanismo de resistência conforme a produção aumenta, a leptina também. Então, quanto mais gordo a gente atinge um nível, lógico, né? Então, de produção de leptina, e a partir daquele nível, quanto mais gordo a gente fica, mais leptina é produzida, só que com menor efeito. E aí, cada vez esse efeito é menor. Então, por isso que quanto mais gordo a gente fica, mais fome a gente tem, porque a leptina não atua corretamente. Não tem atuação dela. Isso, no sistema nervoso central. E tem como dosar a leptina, no caso? As fórmulas de dosagem que a gente tem hoje em dia são muito ruins, porque é um hormônio que muda muito no nosso organismo. Muda muito com o estímulo, muda muito com o tipo de sono que você teve, com o estímulo neural. Então, assim, a mesma dosagem que você pode ter de manhã, à tarde é outra, à noite é outra. Então, não vale a pena a gente dosar, porque é um hormônio que tem uma curva muito grande de variabilidade. Hipotiroidismo engorda? O hipotiroidismo engorda por quê? O hormônio tiroidiano ele é um hormônio relacionado ao metabolismo. Então, ele estimula, todas as células do nosso organismo têm receptores para o hormônio tiroidiano, e ele estimula o metabolismo. Então, quanto mais hormônio tiroidiano a gente tem, a tendência é nosso metabolismo basal aumentar, que é essa energia mínima para a gente sobreviver, né? Então, quanto menos, é o inverso proporcional também, então quanto menos hormônio tiroidiano a gente tem, menor é o nosso metabolismo basal, a tendência é a gente engordar por causa disso. E o hipertiroidismo iria emagrecer, né? Por causa desse aumento na produção do hormônio tiroidiano. E tem algum outro fator que chama atenção, assim, para pessoa que engorda? Além dessas partes hormonais aí? Mas é isso aí mesmo, né? A alimentação, hormônio, exercício físico. E uma coisa que também influencia muito no dia a dia nosso é tabagismo, né? O paciente que utiliza o tabaco com uma maior frequência, inicialmente, ele promove um aumento do metabolismo. O tabaco tem várias substâncias que aumentam muito o metabolismo. Por isso que normalmente as pessoas que fumam tendem a ser mais magras, mais consumidas. A célula muscular, ela se atrofia, a célula gordurosa também. Então, é um paciente que tem pouca massa muscular e é um paciente mais magro. E quando ele para de fumar, esse metabolismo tende a diminuir. E aí esse paciente começa a engordar por causa disso. Mas num efeito inicial, né? Tá certo. Inicial. Isso é importante frisar que se pôr na balança as causas que o cigarro vem a causar para você e a obesidade, o cigarro
ela arrebenta, né? Só o cigarro é pior do que a obesidade. Só o cigarro é pior do que a obesidade. Então, o pior mal que pode ter. além de dar enfisema pulmonar, câncer, hoje você não consegue ver um câncer de bexiga, por exemplo, uma pessoa que não é fumante, pulmão. Raramente a pessoa que tem câncer, né, doutor? Sim. Geralmente a pessoa que tem câncer laringe, de pulmão, que não... faringe, faringe, tudo relacionado problemas ao cigarro. Vasculares, né? Você sabe muito bem disso. Trombose arterial nas pernas, é o do cigarro. Então, agora, com isso, repõe com relação à ingestão de dieta. O cigarro, deixa de fumar, diminui o metabolismo, eu vou engordar? Não, isso aí vai ter a própria educação que a gente vai discutir, né? Com a parte da dieta. E o organismo se adequa. Né? Inicialmente, você tem essa queda no metabolismo, mas ele vai se readequando. Ele volta a ter um set point normalizado depois de um certo tempo. Outra coisa que é importante, você acabou de falar aí, né? Você para, ela cai o metabolismo, mas depois volta depois ele volta a normalizar. Então tá jóia. Então o importante é manter, né? Sem fumar. É isso aí. Vamos para o intervalinho, já voltaremos. De volta ao programa Saúde na TV, estamos falando sobre obesidade com o Dr. Jorge Rezec. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que, assim, todo mundo faz essa pergunta. Puxa, eu como a mesma coisa que aquela pessoa, só que eu engordo e ela não. Tem algum fundamento essa pergunta? Sim, sim. É que é o seguinte, né, Munir? Cada um tem um negócio que a gente chama de metabolismo basal, que é um gasto energético mínimo que o seu organismo gasta para se manter vivo, né? Então, é o gasto relacionado à respiração, ao batimento cardíaco, à contração muscular, ao sono, isso tudo. O organismo da pessoa. Isso tudo envolve energia, né? Então, o tanto de energia que esse paciente, essa pessoa tem que gastar é o gasto mínimo, é o gasto metabólico basal. E aí o que ele comer acima disso é usado para outras coisas. Por exemplo, se ele fizer academia alguma coisa, para construção muscular. Se ele não fizer nada, acumula em forma de gordura. E isso daí o organismo vai se adequando conforme a atividade física que ele fizer ou não, ou o que ele fazer durante o dia. Então, assim, cada um tem esse gasto energético mínimo e a gente pode modular isso. Então, isso daí não é fixo. Se a pessoa tem esse gasto energético, vamos estipular em torno de 1.500 calorias, se ela comer menos do que 1.500 calorias, quer dizer, 1.000, ela vai começar a emagrecer. Porque ela está comendo menos do que ela gasta para se manter viva. Então, ela começa a emagrecer. Isso chama-se dieta restritiva, né? E se ela comer mais do que 1.500 calorias, por exemplo, 2.000 calorias, ela estaria usando 500 calorias para fazer o que o organismo dela tiver que fazer durante o dia. E aí, isso sucessivamente, né? Então, os pacientes que querem emagrecer, na verdade, a gente antigamente pensava que teria que fazer algumas dietas restritivas para emagrecer melhor, só que hoje em dia a gente tem que, na verdade, adequar caso a caso, porque a gente sabe que dietas restritivas muito grandes começa a perder muita massa magra também. E aí o peso pode até diminuir, mas visualmente você continua com a mesma foto no espelho, porque você diminui massa magra e massa gorda, então o proporcional vai continuar igual. Tá? E quando se perde massa magra, que seria musculatura, não é legal, né? Não, a massa magra, na verdade, ela é melhor do que a massa gorda, né? Agora, a massa magra você pode ter à vontade. Pode ter à vontade. Quanto mais é melhor. Quanto mais é melhor. Porque a célula muscular, ela gasta mais energia para se manter viva do que a célula de adipócito, do que a célula gordura. Então, quanto mais músculo você tem, teoricamente, mais energia você precisa para se manter vivo. Então, por isso que você fala, o IMC de uma pessoa tá alta, mas se ele tiver a massa magra maior, bem maior, aí é benéfico. Então, não quer dizer que ele, então ele não enquadra na obesidade. Sim, exatamente. Né? Esse era meu questionamento em relação ao IMC. Tá certo. Aquelas pessoas falam, puxa, eu fiz uma dieta, emagreci, rapidinho voltou meu peso. Por quê? Isso. O nosso organismo, ele estabelece um set point. Por isso que, por exemplo, você pega uma pessoa de 80 quilos. Se ela vai sair de férias, por exemplo, uma semana de férias, acaba comendo mais, volta mais gordinho, tudo. Você volta com 2, 3 quilos a mais. Para você perder isso e voltar para o seu peso é muito rápido. É só se você se adequar à sua alimentação e voltar para o teu dia a dia que você vai ver que você vai emagrecer isso daí. Isso vale também para se caso você fizer uma dieta mais restritiva e emagrecer 2, 3 quilos. Se voltar a comer normal, você vai voltar a engordar. Por quê? Seu organismo estabeleceu que aquele seu peso é o set point, por exemplo, 80 quilos. E aí quando você quer mudar o set point, você tem que fazer isso daí por mais de 3 anos. O organismo demora para mudar o set point. Olha então o paciente que quer emagrecer... É uma memória. Que ele tem. E demora 3 anos, você disse? 3 anos.
Porque o organismo começa a ativar outras coisas para tentar compensar esse emagrecimento. Ele não quer emagrecer, nosso organismo ele quer economizar energia, ele não quer emagrecer. Então você tem que trabalhar contra esse organismo. Por exemplo, você tem 80 quilos, você emagreceu para 77, seu organismo fala, meu, tem alguma coisa acontecendo de errado aí, eu preciso dar um jeito de voltar para 80. Então ele faz de tudo para você, na verdade, voltar para 80. Isso vale também se você engordar para emagrecer. Então você tem que manter isso por 3 anos, essa perda de peso, essa dieta restritiva, essa atividade física, para que ele estabeleça esse novo set point e aí sim você consiga ficar mais tranquilo. Aí ele vai reconhecer, ok, você pode perder mais peso, isso, né? Porque ele fala, vou te aceitar, então é dessa maneira. Isso, e quanto mais quilo você perde, mais difícil é. Por exemplo, 1 quilo é mais fácil para você perder. 2, vai ficando mais difícil. 3, mais difícil. Porque é exatamente seu organismo lutando contra essa perda de peso. Interessante, né? Exatamente. Por isso que a pessoa começa, no começo perde rapidinho e depois aí começa a entrar naquela dificuldade para perder peso. Exatamente. É por isso? É por isso mesmo? Exatamente. Ah, tá legal. Uma pessoa obesa e ela falou, geralmente procura a pessoa obesa, né? Te procura para quer perder peso da noite para o dia. Né? Sim. Agora, qual a informação que você nos dá? Em quanto tempo a pessoa começa, em um mês, qual o ideal de peso que ela possa perder, para não ser prejudicial para a sua saúde? Porque, como você acabou de falar agora, se a pessoa perde muito peso, obviamente vem a parte de gordura e vem a parte magra, né? As células musculares, e não é bom. Né? Então, qual é o ideal de quantos quilos por mês que a pessoa pode perder? A verdade, a meta assim, que a gente pega para pacientes já em obesidade seria perder aí 10% do peso corpóreo dele em 4 a 6 meses. Não é ideal perder tudo de uma vez. Por quê? Perder muito peso rápido aumenta todos os mecanismos compensatórios do seu organismo, você inflama seu organismo, aumenta o risco de desenvolver doenças e o ganho de peso fica muito mais rápido, exatamente por isso que a gente falou de mudanças de set point. E se você fizer isso de forma mais paulatina e de forma mais pausada, você vai perdendo 1 quilo por mês, no outro mês perde mais 1, o seu organismo vai se adequando a isso melhor e você não ativa esses mecanismos reguladores dele. Então é mais difícil você voltar ao peso anterior. Então, idealmente, as dietas que você perde muito peso muito rápido são piores do que dietas que você perde pouco peso, mas vai perdendo progressivamente. Você acha que está sendo benéfico e não é prejudicial. Exatamente. Né? Agora, você falou em dieta. Qual que é a dieta ideal? Hoje em dia não tem uma dieta ideal, né, Munir? A gente padroniza dietas diferentes para cada tipo de pessoa. Você falar para mim qual que é a dieta ideal de um cara que faz triatlon, que é um cara que corre, nada, anda de bicicleta. Uma dieta ideal para esse cara, eu tenho que dar carboidrato para esse cara, né? Porque ele precisa de muita energia, é um paciente que precisa mesmo de energia. É um paciente que precisa alto grau de proteína para a construção muscular, para ele não perder exatamente essa musculatura. E é um paciente que precisa de gorduras boas. Hoje em dia, a gente achava antigamente que gordura era sempre ruim, e hoje em dia a gente sabe que existem as gorduras boas, né? Que são benéficas, que geram muita energia para você. Se é um paciente que fica muito tempo parado, a gente faz uma dieta mais restritiva em carboidrato, dá mais proteína. Então a gente individualiza para cada paciente. Depende do tipo de atividade. Agora, você orienta um tipo de atividade para que a pessoa auxilie mais, ou seja, emagreça mais rapidamente? Sim. Que tipo de atividade você orienta? O pessoal fala muito sobre atividade aeróbica, né, para perder peso. Mas hoje em dia a gente sabe que tem que fazer em conjunto atividade aeróbica com musculação. Exatamente para você aumentar e hipertrofiar suas células musculares, que aumentando suas células musculares, exatamente você gasta mais energia, você aumenta o seu metabolismo basal. E aí a atividade aeróbica para consumir essa energia. Então, a associação das duas é melhor do que o uso isolado do exercício aeróbico ou do anaeróbico, né? Que o aeróbico seria correr, andar de bicicleta, natação. É bom também. Isso. E o anaeróbico seria a musculação, que é importante também. Para aumentar a massa muscular, exatamente. E aumenta o metabolismo. Que aí aumenta o metabolismo, isso, aí facilita o emagrecimento. Facilita o emagrecimento. Então, associar os dois. Associar o aeróbico, né, que é corrida, e o anaeróbico. E deixar assim, uma orientação muito importante, não é chegar amanhã e começar a correr loucamente. Pode correr risco de fazer isso aí. Obviamente tem que consultar com o seu médico, fazer um check-up, um eletrocardiograma, alguns exames complementares para poder ter a liberação de fazer uma atividade física e de uma maneira gradual.
né? Não vai querer de um dia para o outro correr vários quilômetros e você vai dar problema, né? Não é legal, né? Exatamente. Não é bacana. É importante falar isso, né? Então, ver se você está bem, se você tem um check-up normal, se você não tem nenhum problema de saúde e de forma gradual. Você começa de uma intensidade menor e vai progredindo à medida que você vai ganhando um condicionamento melhor, né? Então tá, joia. Vamos para um intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre obesidade e tratamento com o Dr. Jorge. E a gente falou da dieta, né, praticamente atividade física, o aeróbico e o anaeróbico, né, que seria a musculação e a corrida, né? Obviamente sob orientação do médico para fazer esse tipo de liberação, que é muito importante, né? E com relação a medicamento, né, o auxílio do emagrecimento com medicamento, é corriqueiro o uso? E ainda assim, hoje em dia, cada vez mais paciente quer usar medicamento. Eu vou deixar claro aqui que medicamento não é a primeira linha de tratamento, tá? A primeira linha de tratamento é sempre mudança de estilo de vida, é dieta, é exercício físico. Os trabalhos todos que mostram a comparação entre dieta, exercício físico versus medicamentos, todos perdem para dieta e exercício físico. Então, remédio, na verdade, não é de primeira escolha, tá? A gente usa remédio quando a gente não tem essa primeira resposta sobre a dieta e exercício físico. Só né? aproveitando um gancho, né, que a atividade física, além dela fazer você perder o peso, né, que é fazendo aeróbico, anaeróbico, ela é uma fisioterapia para o coração também. Né? E a pessoa que tem pressão alta, diabetes, que a obesidade leva, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas ela leva diabetes, hipertensão, e a atividade física ela faz diminuir o grau de glicemia, inclusive a quantidade, ou seja, a dosagem de medicamento de pressão. Né? A pessoa que faz atividade, e o Dr. Jorge aí, um expert no assunto, né? Sim, a obesidade se relaciona a várias doenças, né? A própria diabetes, dislipidemias, que são doenças do colesterol e triglicérides, osteoartrose de quadril, de fêmur. Por causa do peso, Por causa do peso. As lombalgias, varizes. O paciente não consegue respirar bem à noite por causa disso e acaba acordando durante a noite. São várias Refluxo. Refluxo, exatamente. Agora, com relação ao medicamento, que tipo de medicamento que costuma ser? Nós temos os medicamentos de origem de ação central, que seriam os derivados anfetamínicos, né, anfepramona, fenproporex, que foram proibidos no Brasil, porque o pessoal estava usando muito erroneamente esse tipo de medicação. As permitidas no Brasil, elas são os anorexígenos que não têm um poder tão viciante, que seria a sibutramina, a principal classe disso, e algumas medicações que controlam o apetite por ansiedade, a bupropiona, a fluoxetina, que são ansiolíticos, então tendem a deixar o paciente num estado menos ansiedade, menos fome, né? Tem os de ação periférica, né, que não mexem com o sistema nervoso central. Um dos mais conhecidos aí é o Orlistat, que é o famoso Xenical, que você toma antes de comer e ele não deixa absorver a gordura. Tem um efeito bom também. Tem um efeito bom, até porque você não absorve a gordura, né? Então você acaba eliminando pelas fezes. Tem muito inconveniente relacionado a esse tipo de medicamento, mas é um aliado bom a essa perda de peso, né? E recentemente foi liberada uma nova medicação aqui no Brasil, que é a lorcacerina, né? A lorcacerina, ela é um meio termo entre a sibutramina e essas medicações mais ansiolíticas. Ela age tanto anorexigenamente, que é inibindo a fome, o apetite, e age diminuindo o grau de ansiedade. Então ela é uma boa aliada a isso. Melhora a ansiedade, melhora essa compulsividade alimentar e ajuda a diminuir essa fome. Agora, com relação àquelas fórmulas que as pessoas pegam o meu vizinho tomou uma fórmula e emagreceu e estou tomando essa fórmula também, né? Corre risco? Tem algumas fórmulas aí, à base de fitoterápicos, tudo, que são uma coisa mais inofensivas, derivados de planta, para tentar estimular um pouco o metabolismo. Mas assim, essas fórmulas, Munir, mais inofensivas, elas têm pouca ação mesmo comprovadas, né? É mais sobre a mente da pessoa para achar que toma alguma coisa.
Agora tem umas fórmulas malucas que o pessoal faz aí Que com rapidinho hormônio perde tireoidiano, com né? diurético. Isso daí eu sou totalmente contra, né? É perigoso, Perigoso, né? É perigoso, mexer né? com hormônio tireoidiano, para quem não precisa, é perigoso. Diurético, o paciente vai dar um efeito osmótico, ele vai perder a água, na verdade, vai achar que emagreceu, mas é água. O cara vai Desidratou, na tratando. verdade. É isso. Né? E agora com o medicamento, por quanto tempo geralmente usa? Então, a medicação Eu vou a até gente... mudar. Qual é o tempo de tratamento do emagrecimento? Para manter o padrão no corpo. Isso, como a obesidade é uma doença crônica, a gente não tem esse tempo definido. Isso daí a gente tem que avaliar de paciente para saber se a gente atingiu a meta terapêutica, quer dizer, o peso ideal para aquele paciente. Ele caiu no peso ideal, a gente começa a diminuir a dosagem das drogas até retirada completa, né? Tem que lembrar que tirar precocemente droga faz um efeito rebote enorme, o paciente tem uma tendência a acumular maior gordura se tirar precocemente. Isso a gente tem que ficar atento aí, porque droga, o problema de usar medicações para o tratamento de obesidade é que a gente tem que usar por um tempo maior. Tem gente que quer emagrecer, sei lá, por um mês, aí usa sibutramina ou outras medicações por um mês para emagrecer rápido. O paciente não percebe que na hora que ele para de tomar, o ganho de peso dele volta rapidamente ao que era antes, né? Por isso que essas medicações têm que ter uma avaliação, um acompanhamento e ter definição, né? Um padrão, linha de pensamento. Você quer usar para atingir essa meta, e aí atingindo essa meta, o que a gente vai fazer? Tem um planejamento. Né? Existe um planejamento para isso tudo, né? Existe. Agora, tem algum tipo de alimento, assim, doutor, eu quero comer, assim, posso comer à vontade, não vai alterar no ganho de peso. Tem algum alimento que ele pode comer à vontade? Na verdade, proteínas não tem geram, tanto problema, né? Não tem tanto problema. Né? O problema, o mal do século, na verdade, são os carboidratos de alto índice glicêmico. Isso daí, não só para obesidade, mas para diabetes, problema vascular, inflamação endotelial vascular, acúmulo de colesterol. Esses carboidratos de alto índice glicêmico, que são arroz branco, macarrão, pão francês, enlatado, embutido, refrigerantes, açúcares em geral, inclusive açúcar mascavo, açúcar branco, cristal. Inclusive mascavo? Isso. Olha só. O orgânico. Orgânico, sim. O único açúcar que não se enquadra nisso é o açúcar de coco, que tem um baixo índice glicêmico, e o adoçante derivado da stevia, né? Que tudo bem. O aspartame é horroroso também. O ciclamato de sódio usado no aspartame, que é um estabilizador do aspartame, isso daí faz um processo inflamatório violento no seu organismo, então aumenta um monte de doenças, aí, predisposição a doenças, não é legal usar direto. Agora tem arroz, macarrão, tudo integral, né? Tem tudo integral. Esses é melhor que o normal? Seriam melhores. Ou melhores, são os melhores, né? Isso. Mas sempre lembrar que o paciente que quer emagrecer tem que fazer dieta restritiva de carboidrato. Restritivo, mesmo sendo integral. Mesmo sendo integral. Isso que é importante. Agora, com relação a pessoa alimentou e ingere água, pode? O fato de você beber água durante a alimentação ou qualquer outro tipo de bebida, suco, qualquer bebida de forma geral, você dilui o ácido clorídrico. Então você faz com que essa metabolização, essa digestão dos alimentos aconteça de forma mais lenta. Isso tende a deixar o seu metabolismo mais lento. Mais lento. E sem falar que distende o abdômen, piora um pouco a sensação de estufamento. Então a gente não aconselha beber nada durante qualquer alimentação. Refluxo ainda, né? Refluxo, sim. Agora, esses medicamentos que receita para emagrecimento, né? Vicia? Todos esses medicamentos que agem já a nível central, dá uma dependência? Eles causam um certo grau de dependência. Tanto que na hora que a gente vai tirando, nós temos que diminuir progressivamente. Lembra que eu te falei que depois que a gente atinge a meta, a gente começa a reduzir a dosagem da medicação até tirar. Então, uma pergunta que o pessoal fala, as pessoas falam que é impossível emagrecer sem uso de medicamento. Então, isso aí não... Não, é totalmente possível. É o último recurso que você tenta todos os parâmetros para poder... É o último recurso e, na verdade, como todos os estudos provam, se você usar a dieta e exercício físico contra o medicamento, a dieta e exercício físico emagrece mais do que o medicamento. Então, é burrice você partir para o medicamento e não fazer a dieta e exercício. Tá certo. Agora, obesidade mórbida e a cirurgia? É cirúrgico. Bem indicado, né? Aí é cirúrgico, isso. Doutor Jorge, chegou ao final, gostaria que você fizesse suas considerações. Obrigado, Munir. Obrigado você aí de casa, obrigado a Vale TV por essa oportunidade, por esse convite.
É um prazer falar com vocês aí, sempre será um prazer. E poder levar informação para você de casa, poder levar saúde para você de casa e que vocês possam compartilhar isso entre vocês e cada vez nós termos condições melhores de vida aí para a nossa população. Eu que agradeço ao Dr. Jorge pela didática, parabéns. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau!